No dia 3 de setembro de 1986, a revista Veja publicou um artigo chamado "O salário está baixo", que foi assinado pelo Bolsonaro. Acusado de transgredir o regulamento militar, Bolsonaro foi preso por 15 dias. Um pouquinho mais de um ano depois, em 25 de outubro de 87, a Veja publicou uma reportagem intitulada "Por bombas nos quartéis, um plano na ESAL". A matéria dizia que o Bolsonaro, junto com outro militar, planejava explodir bombas em unidades militares, entre as quais uma adutora chamada Gandu, que abastece de água todo o estado do Rio de Janeiro. Na tentativa de se defender, o Bolsonaro enviou uma carta manuscrita para o comando do exército, e foi um grande erro. Na semana seguinte, no dia 1º de novembro de 1987, a Veja desmascarou o Bolsonaro, publicando a reportagem de próprio punho, que mostrava um croquis desenhado pelo Bolsonaro com os pontos em que as bombas seriam distribuídas. A partir desta matéria, no dia 8 de janeiro de 1988, um exame grafotécnico realizado pela Polícia Federal revelou que partiu das mãos de Jair Bolsonaro as anotações do croquis. Diante de tantas provas, o Conselho de Justificação do Exército, no dia 25 de janeiro de 88, condenou o Bolsonaro tanto pelo texto enviado à Veja como pela prática de terrorismo. O capitão, porém, recorreu em liberdade. Menos de 5 meses depois, num julgamento estranhíssimo, no dia 16 de junho de 88, por 9 votos a 4, os ministros do STM absolveram Bolsonaro da acusação de terrorismo. Condenaram apenas pelo artigo da Veja, mas consideraram que os 15 dias de prisão que ele cumpriu já eram suficientes para puni-lo. Em 2019, o jornalista Luiz Macluf, que escreveu um livro sobre o Bolsonaro, O Cadete e o Capitão, teve acesso a toda a documentação do processo, disse numa entrevista para o Conversa com Bial que os ministros que votaram a favor do Bolsonaro nesse julgamento estranhíssimo do STM eram, na verdade, todos os indicados pela ditadura, e deixou no ar que acreditava em armação, com os ministros votando para absolver o Bolsonaro desde que ele fosse expulso, entre aspas, das Forças Armadas. Uma solução boa para todas as partes. Eu afirmo no meu livro, baseado nessa documentação farta, e principalmente no áudio da sessão secreta desse julgamento, a pergunta que eu me fiz é: como é que 3-0, baseados em 2 laudos conclusivos de autoria do croquis, rabisco ou não, é o que foi considerado no julgamento, era aquele croquis do que se tratava, viraram 9-4 a favor do capitão. A maioria dos ministros indicados ainda no período da ditadura militar, matriz a qual pertence o capitão Jair Bolsonaro. Até hoje, como é evidente, essa maioria prevaleceu no julgamento. Isso me deu elementos para aventar que houve um combinado, é a expressão que eu uso, para não expulsá-lo de maneira desonrosa, desde que ele saísse do Exército, da forma que acabou acontecendo, ele optou pela política, como aconteceu. No relatório do Exército, que embasava o processo contra o Bolsonaro, o mesmo a que Macluf teve acesso, havia outras acusações além das provas contra os crimes que ele foi julgado, entre as quais garimpo ilegal, contrabando e até traições conjugais.
onde os votos discordantes no julgamento do Bolsonaro, o ministro José Luiz Cleor sintetizou bem a indignação dele no que nitidamente ele acreditava se tratar de uma farsa. Está em jogo aqui a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. Os fatos já estão ali, indenes de dúvidas, punições, várias punições colocadas. De modo que não há mais que se questionar em torno da existência do fato. Uma centena de punições disciplinares no oficial não chega aos pés de uma só das violações que fez esse capitão Bolsonaro do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento. É indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida. Este capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, dizer-se que ele não é capaz de escrever Duque de Caxias ou Caxias com letra minúscula, não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Aqui nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele. Na declaração, isso aqui é uma carta dele de próprio punho. O exame mais aprofundado leva este capitão às profundezas do inferno de Dante. Deixar esse capitão continuar nas Forças Armadas por achar que ele não é incompatível com o exercício do oficialato é uma decisão de muita responsabilidade para esta casa. Finalizando o jogo de cena, no dia 22 de dezembro de 88, o Bolsonaro foi oficialmente excluído, esse foi o termo utilizado, do Exército, passando a integrar a reserva remunerada. As Forças Armadas, até hoje, nunca explicaram as razões dessa exclusão.